Olá, saudações! Vamos para o último vídeo, espero que seja o último vídeo, sobre o Ulisses do James Joyce. Então, esse mês tem um Bloomsday, né? Então vamos falar a última parte, né? Que é a parte 3, em que o Leopold Bloom, o senhor Leopold Bloom, vai voltar para casa. Ele que passou o dia como judeu errante, né? Na história. Ele encontrou Stephen Dedalus, que é o pleno irlandês, né? Tanto que eles começam aqui a falar as sílabas, né? Nas suas línguas originais. Então tem trechos de canções em hebraico, trechos de canções em irlandês, o gaélico, né? Que é a língua lá a língua celta, né? A língua celta na Irlanda. Então é interessante como é que ele vai fechar o livro, voltando a todas aquelas sub-histórias que acontecem. Lembra lá do episódio das ruas, né? Episódio 10, em que tem vários personagens. Então ele vai voltando a história e fechando todas essas lacunas, né? Ele vai fechando essas lacunas, né, dentro dos sub-enredos, né? Então tem o enredo principal. O enredo principal é um homem que está voltando para casa, né? Então ele foi no hospital, encontrou lá o Stephen Dedalus nisso, e aí eles foram lá para a zona boêmia e depois vão se encontrar rumo a casa. Então eu vou pegar a boleia pela cidade, tem várias citações de ruas, monumentos, né, os lugares mesmo de Dublin. Então é por isso que você precisa ler o livro com um bom mapa da cidade, né? Então ele vai mostrando todos os lugares, pontes, viadutos, onde tiver lá, e vai mostrando ao longo do rio. E é o seguinte, onde é que o Stephen Dedalus vai passar a noite, né? Aí o Leopoldo Bloom convida, você está aí, né, gastando dinheiro aí. Lembrar que o Stephen Dedalus recebeu o pagamento, né? Lembra o patrão dele lá, que é o professor? O Stephen Dedalus é um professor, e o diretor falou assim: coloque dinheiro na sua bolsa, né? Igual o Iago lá na peça Otelo do Shakespeare. E o livro é cheio de referências ao Shakespeare, né? A gente viu um capítulo inteiro que são paródias de estilos de autores ingleses, né? Então ele faz a parte em que ele faz paródias. Então ele vai fazer todo esse exercício estilístico, né, para como fazer essa criação de enredos em sub-enredos. Os sub-enredos vão sendo fechados, por exemplo, na parte em que ele faz um questionário. Então toda vez que você... Mas esse personagem? O que aconteceu com esse personagem? Para onde é que eles estão indo? Onde é que eles estão passando? O que vai acontecer? Ele faz um questionário, né? Fala assim: olha, quem é mais científico? O Leopold Bloom. Quem que é mais artístico, mais intuitivo, né? É o Stephen Dedalus, né? Então ele vai usando um esquema de questionário, como se fosse um próprio leitor. Você imagina essas perguntas que o leitor faria. Mas esse personagem, o que aconteceu? Quem ganhou a corrida, né? Então ele mudando as formas de estilo, fazendo exercícios de estilo, você vai acostumando que tem um enredo principal, e aí os vários personagens que encontraram ao longo do dia, ainda mais o episódio teatral da Zona Boêmia, vários personagens dos capítulos anteriores, episódios anteriores, estão presentes também, né? E o método aqui, assim, não é pelo exagero, é pela melancolia, ao contrário, né? Depois que você está cansado de tudo que aconteceu, ainda mais os exageros dos episódios 12 e o 14 e o 15, que são muito exagerados, né? O episódio 3 é mais lírico, né? Ele está fazendo a paródia da Virginia Woolf. Mas os outros episódios são muito complicados, são exagerados, muito personagem, então assim, é difícil de ler na tradução, imagina em inglês, né? Então é muito difícil de ler, e aí o que ele vai fazer aqui é o seguinte: ele vai usar mais estilos, só que um estilo mais cansativo, assim, como fechando a conta, né? Estão fechando a conta, pede para sair. E aí não é bom você ler à noite, por exemplo, porque você não vai entender nada, né? Se você for seguindo as horas, porque aqui já é um horário, né? Na história do livro já é mais de meia-noite, né? A história do livro é mais de meia-noite, porque a história começa 8 horas da manhã, né? E vai seguindo os personagens ao longo do dia. Então eles estão voltando para casa, passam no abrigo, né, dos cocheiros lá, e aí tem um cidadão lá, um tal de Murphy, que começa a contar as lorotas, né, de marinheiro. Então é aquela história de pescador. Então é cansativo, né? Não tem um enredo, a não ser esse de estamos voltando para casa e lembrando de tudo que aconteceu. Então é isso, é como se fosse assim, é tipo um sonho, né, a estrutura de um sonho, que é aquele sonho que na noite você lembra tudo que você fez no dia, só que tudo misturado, né? O sonho não tem uma ordem cronológica, né? O sonho é assim meio aleatório. Então é nesse momento que a história fica meio aleatória, né? Fica assim, não tem muita coerência. E os assuntos, né, igual no final que a gente vê lá, quando eles saem da maternidade, né, os assuntos começam a se misturar, tá? Tem muita exercício de retórica, muita gíria, né, muita fala, referência a livro, a literatura, a peças, óperas da época, né? Então fica tudo misturado, e aí não tem narrador para te explicar, né? O narrador não vem te explicar, o narrador só complica, e essas formas de estilo que ele usa, né,
complica também, porque aí você tem que acostumar com a paródia que ele está fazendo, os intertextos que ele está fazendo, as citações que ele faz do Shakespeare, tem várias citações. Então, um dos personagens, assim, aliás, um dos autores, né, que ele mais vai fazer paródia aqui, com certeza, do Shakespeare, né, inclusive porque o Stephen Dedalus é um leitor do Shakespeare, e a questão também da cultura bíblica, né? Tem várias referências à Bíblia, várias referências, né? à edição do King James, né? Da Bíblia lá do século XVII. Então todo esse caldeirão de coisas, né? Atrapalha um pouco o leitor entender esses enredos e subenredos. Mas basicamente essa parte do eu meu, que chama, né? Lembrar que tudo isso é uma paródia também da Ilíada, né, lá do Homero, né? Então tem que lembrar disso aí, né? Ilíada e Odisseia, tem os mesmos personagens, né? Que a gente viu lá o centro de referências. As referências são a cultura céltica, irlandesa, a questão bíblica e a questão bíblica judaica, né, cristã, e essas questões da mitologia, as questões da mitologia grega, né? Então são os principais eixos de referência. Se for estabelecer 3 eixos de referência, seria basicamente isso. Então a própria cultura do país, né, celta, irlandesa, a própria língua, o gaélico, né, várias expressões em gaélico, então tem que ter um bom dicionário, a internet, porque, né, não é inglês, né, são expressões, além do latim, do grego, do hebraico, aparecem expressões também na língua irlandesa. Então tem o irlandês, depois você vai ter a mitologia grega e vai ter a questão do judaísmo e cristianismo. Então o celta por excelência aqui é o Stephen Dedalus, né? Que tem o nome grego, né? Dédalus, sabe você ver. E aí a referência judaica, né? Judaico-cristã, é o Leopoldo Bloom. Só que o Leopoldo Bloom é literalmente científico. Então, vários pensamentos dele que está falando sobre a água, ponto de evolução da água, a formato da terra. Ele está pensando no dinheiro, né? Que está devendo. Ele está pensando em coisas que vai pagar no dia seguinte. Então, o tempo todo, os pensamentos dele são assim a deriva, né? Se você fosse levando pelos pensamentos dele, você vê um labirinto, né, que vai ser as ruas de Dublin também, né, são materializadas nas ruas de Dublin. E no episódio anterior, que é o 15, os pensamentos dele, né, são como que alucinações, né? Então no teatro expressionista, aquelas sombras, né, tudo que ele pensa, todas aquelas mulheres que desejou são refletidas, né, como alucinações. Só que nesse episódio não, esse episódio não tem exagero, ao contrário, é um episódio cansado, já está parando, né. Muito bem, o outro, que é o questionário, vai ser justamente isso. Ele vai estabelecer perguntas, muitas são perguntas que o leitor faz, porque como são enredos com sub-enredos, ele não conseguiu fechar todas as histórias, né? Senão seria infinito esse livro, né? Seria igual o livro de areia lá do Borges, né? Porque como são vários, você tem um enredo principal, mas você tem aqueles personagens que apareceram. Mas o que aconteceu com os personagens? Onde é que eles foram? E aí ele vai fazendo um relatório, né? Quem está dormindo, quem está na zona boêmia, quem voltou para casa, quem morreu, né? Então, tipo aqueles filmes no final que passa a lista lá, fulano de tal viajou para a Austrália, fulano de tal imigrou, né? Ele faz um fechamento do livro nesse questionário, né? No final de tudo, então beleza, aí o Stephen Dedalus aceitou o convite para poder pernoitar ou passar na casa do Leopoldo Bloom, e eles vão chegar lá, vão ser recebidos pela esposa, né, que é a Molly Bloom, e o capítulo final, a parte final, é basicamente a mente dela, né, ao longo da noite, né, então é um longo monólogo, um fluxo de consciência, até o final do livro, né, que a gente não sabe quando acaba. Então é o tempo todo. Aí muita coisa que você tem pela visão dele, você tem a versão dele da história. Aqui você vai ter a versão dela. Então há contradições. Então você vê que ele coisas que ele, né, culpa a mulher vai culpar o marido. Então tipo, é interessante que ele dá um contraponto, porque você ficou o dia inteiro ouvindo a mente do marido, né, que sofre com infidelidade, etc. A gente, né, não vou resumir a história, tem que ler o livro. Aí gente, agora, assim como a gente teve lá naquele episódio 13, né, que é da Nausicaa, que é a mente da jovem, né, a jovem. Então aqui você já tem a mente da mulher, a mulher casada, a mulher madura. Então, ou seja, o estilo muda, né? Então aquela forma lírica, assim, inocente, de romance adolescente que tem lá aqui é diferente, né? Aqui já é uma mulher mais madura, com certa amargura, né? E etc. Então tá difícil de resumir, porque justamente a linguagem, né? Aqui é igual a poesia, você não resume um poema, né? A linguagem vai justamente transmitir essa forma de pensamento dela. E são né, um pensamento puxa do pensamento, as lembranças não têm ordem cronológica, né? Para quem já leu Marcel Proust sabe o que eu estou falando, porque uma lembrança puxa a outra, não tem uma ordem, então ela vai indo e voltando no tempo. Ela lembra o que aconteceu no dia, né? Ela vai lembrar o avião passando.
ela vai lembrar do que aconteceu no dia, né? E ao longo do casamento, né? Então, muitas cenas que ele tem a lembrança, né? Ainda mais nesse episódio 13, tem que reler algumas coisas do episódio 13 e do 15 também. Muita coisa que ele, né? Você tem a versão dele dos fatos. E ela vai lembrar diferente, né? Então é interessante também que a mente humana é diferente e ele consegue fazer isso. Porque como não tem um narrador, aqui não tem um narrador que sabe tudo. Cada episódio tem uma forma de narração, tem um estilo de narração, então você tem que ir juntando os pedaços e montando história. Você, leitor, que vai montar a história, né? Por isso que é uma obra-prima do modernismo, no sentido de que nós, leitores, é que vamos montar a história. E ele falou assim, eu vou encher essa obra de tanta referência que as pessoas vão ficar o resto da vida tentando achar essas referências. Inclusive tem sites inteiros dedicados a achar as referências, né? As traduções. Então, como eu disse, tem episódios aqui que você tem frases em grego, em latim, em gaélico, né? E francês, etc. Então, todas essas línguas, você acha sites que vão explicar essas frases, de quais peças ele tirou essas. Né? O Ibsen, por exemplo, tem peças do Ibsen. Não só o estilo do Ibsen de fazer, né? As peças, né? Que é um autor norueguês, ali no final do século XIX. Então ele faz paródias, né? Lembrar que o James Joyce escreveu também teatro. Então, teatro, poesia, contos, romance, né? Depois ele vai escrever o Finnegan's Wake, que ainda é mais radical, né? O Finnegan's Wake é mais radical porque realmente ele vai inventar palavras, vai fazer trocadilhos, né? Pelo vasto conhecimento linguístico que ele tem, né? Então, ele aprendeu finlandês para ajudar o tradutor a traduzir os livros dele, né? Então, assim, ele tinha uma facilidade muito grande e era um cara que viajava pela Europa toda, né? Morou em lugares de fala alemã, a francesa, fala italiano, né? Então, viveu muito tempo na Itália. Então, todas essas referências, né? Tem personagem italiano aqui, dizem que é uma referência para o Leopold Bloom, foi o Svevo, né? Italo Svevo, que é o que ele conheceu lá na Itália, né? Então, mas só que aqui o Leopold Bloom, ele é essa figura do judeu errante, né? Ou seja, um judeu errante que ele está em transição, ele não tem pátria. E aí tem o nacionalista, lembrar do episódio nacionalista, o episódio 12, né? Em que eles acusam justamente isso, né? Você é judeu, a quem você serve? Qual que é a sua pátria, né? Então ele mostra aqui, e é interessante que o Leopold Bloom e o Stephen Dell se dão muito bem, e nenhum fica tirando a cara do outro a etnia, né? Em nenhum momento o Stephen fica questionando, você é judeu, né? E muito menos o Leopold Bloom vai ficar perguntando, né? Você é inglês, você é irlandês mesmo, né? Lembrar que no início da história o Stephen Dell tem uma treta com os ingleses aqui, né? Então, lembrar que em vários momentos aqui ele faz uma crítica à Inglaterra, justamente porque a Inglaterra está lá dominando a Irlanda, né? Pelo menos desde o século XVII, né? Desde o século XVII, várias partes, inclusive o norte da Irlanda, foi invadido, ocupado mesmo pelos ingleses, né? Até hoje tem guerra lá entre protestantes e católicos, né? Então essas questões sempre estão no livro, né? Essas questões aí religiosas estão no livro. Então, assim, é um livro assim que você pode, né? Com certeza ano que vem vou reler, porque, né, não tem como de uma vez só você ler um livro desse. E é bom fazer esse resumo, né? Fazer um resumo, ler lá, né, Ilíada e a Odisseia e fazer uma lista de personagens e quais são os personagens que ele está fazendo paródia aqui, né? E lembrar que de 16 é o Bloomsday e, né, se eu tiver mais alguma ideia aqui, mais alguma coisa que eu tenha esquecido, com certeza eu farei um vídeo comentando geral, né? Não resumindo, né? Porque não tem nem condição de resumir uma obra dessa, ok? Então fica aí a dica de leitura, né? Ulisses, né? O Odisseu, né? A paródia do Odisseu, que é aquele personagem em andanças, né? Até ele voltar para casa. Tanto que, né? O capítulo aqui, o penúltimo, é o Ítaca, né? O Ítaca é a casa, o retorno, né? Depois que ele andou o dia todo, ele vai chegar em casa, né? E vai encontrar a Molly Bloom. E aí a Molly Bloom é o que? A Penélope, né? A Penélope, que é aquela que ficou esperando o marido o dia todo, né? Então fica aí a dica de leitura, né? Aproveitar o Bloomsday e conhecer a literatura irlandesa. Grato pela atenção e não deixem de compartilhar.